Fala galera, beleza? Vamos retornar aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui um top 10 lendários para vocês investirem no jogo, certo? Então a gente tem aqui mais de 20 lendários, certo? Se não me engano a gente tá com 22. Contei aqui agora. Então a gente tem ao todo 23 personagens lendários e eu resolvi trazer aqui o top 10. Os 10 lendários que valem muito a pena vocês investirem. Então não é só desbloquear, é investir nesses personagens aqui, certo? Então vamos lá, em décimo lugar eu vou deixar aqui o Exterminador, certo? Então o Exterminador é o melhor redutor, certo? Atualmente do jogo, porque ele usa a habilidade 2, né, para reduzir uma porcentagem de vida. Eu já fiz um vídeo aqui há muito tempo, acho que deve ter quase uns 2 anos por aí, né, falando para vocês não parem a habilidade 2 do Exterminador ao máximo. Então, pode ver que o meu tá tudo no máximo aqui, as habilidades nível 70, 1 e 3, enfim, a passiva que o meu tá 5 estrelas, e a habilidade 2 eu deixei no nível 50, tá? Quanto mais você upa essa habilidade 2, mais porcentagem de vida ele vai reduzir a usar cada especial 2, né? Até chegar no seu máximo. Então, por que, Henrique, que você não indica upar a habilidade 2 dele ao máximo? Porque principalmente para os boys, então quem precisa do Exterminador para ajudar, principalmente na raid solo, enfrentando boss difícil, que tem limitador de dano, ajuda muito você não upar essa habilidade ao máximo, porque tem boss que tem o damage cap, né, que é o limitador de dano. Ou seja, se você pegar o King, que cada especial 3 dele, né, os 3 primeiros, reduzem 10%, se você estiver enfrentando um boss com 2 bilhões de vida, 10% disso seria 200 milhões, certo? Só que se o boss tiver limitador de dano, ele não vai permitir que você reduza tanto por um único golpe, por uma única facada. Ou seja, você vai perder a eficácia dessa redução. É por isso que o Exterminador é o melhor redutor do jogo, porque a habilidade 2 dele dá para você reduzir 4%, ou seja, isso é bem menos do que o especial 3 do King. Logo, você consegue otimizar, você consegue usar mais habilidades 2 e você consegue reduzir mais vida em boss que tem limitador de dano. Então, isso faz com que o Exterminador seja o melhor redutor de vida do jogo. Você vai combar ele com o Globo de Nora, certo? Que é o artefato free da raid do Batman Kiri, que é esse aqui. O Globo de Nora cria um clone, né? Quando você coloca no personagem. Quando o seu personagem morre, ele não é morto permanentemente. Vem um clone substituindo, né? Com uma porcentagem de vida. O clone também você consegue continuar usando o especial 2 do Exterminador e você consegue reduzir vida. Então, esse artefato aqui ele funciona como uma redução extra tanto para o Exterminador quanto para o King, tá? Mas eu vou reiterar aqui para vocês que o Exterminador é um redutor melhor do que o King, tá? Porque ele é menos afetado pelo limitador de dano, né? Em boss com muita vida, e você consegue reduzir mais porcentagem do boss. Então eu deixo aqui, né, o Exterminador em décimo lugar. Vale a pena você desbloquear o Exterminador? Sim, vale muito a pena você desbloquear, tá? Ele vai ajudar muito, principalmente em boss muito difíceis, aqueles boss complicados para você fazer dano, aqueles boss que são imunes a crítico, que são imunes a letais, boss que são imunes a dano contínuo. Então, enfim, tem vários boss aí complicados, né? Que se você não tem uma afogada muito forte, se você não tem um time mais osso duro, né? Para solar um boss como esse, o Exterminador ele ajuda muito, né? Você reduzindo ali, ficar reduzindo a porcentagem de vida dele e derrubar esse boss, certo? Então, deixa o Exterminador em décimo lugar. Vamos lá, em nono lugar, e aí vocês podem estranhar, mas lembrando que isso aqui é a minha opinião, tá? É baseado nas minhas experiências de jogo e em tudo que eu vejo aqui. Então, eu já jogo esse jogo aqui há bastante tempo, né? Eu já testei muitas equipes diferentes, então tudo isso aqui é baseado na minha experiência, tá? Em nono lugar, eu vou deixar para surpresa de muitos aí, o Scorpion. Tá? Então, o Scorpion é o meu personagem preferido, né, do universo do Mortal Kombat, mas não é por isso que ele tá aqui. O Scorpion ele tá aqui basicamente porque ele é uma versão piorada do Mutano.
Basicamente é isso, tá? Isso que justifica o Scorpion estar aqui no meu 9º lugar nesse ranking de top 10. Henrique, como assim? O especial 3 do Scorpion, tá? Aplica uma área ali em chamas, né? Então o oponente fica em cima de um tapetezinho de fogo e você fica causando Daco no oponente, certo? Então o Scorpion, basicamente combando com o Raiden, né? Vocês conseguem ter uma equipe free to play. Você não precisa utilizar beta, você não precisa utilizar os batarangues aqui, você não precisa de artefatos pagos para utilizar esse cara junto com o Raiden e ter um resultado muito bom. Eu já trouxe aqui um vídeo testando ele com o Raiden, eu não consegui solar um boss, né? Mas eu consegui fazer mais de 1 bilhão de dano. Então, é uma equipe free to play que você consegue combar. O Raiden é muito fácil de vocês conseguirem, ele vem no desafio, ele vem como prêmio de raid solo. Então o Raiden ele tá um excelente damage e combando com o Scorpion, vocês têm um time free to play que dá para fazer um dano muito decente, né? Tem várias pessoas que já conseguiram solar um boss, então óbvio que a jogabilidade você tem que ter um time muito certo para usar o especial 3 dele. Aí você tem que dar um dash para cima pro oponente parar e aí você entra com o Raiden e continua batendo. Mas os artefatos para utilizar esse setup são artefatos free, né? Você utiliza a Assassina de Deuses no Scorpion e as cartas de metal no Raiden. Cara, com artefatos free você consegue fazer um dano absurdo. Então, sim, o Scorpion ele decepcionou, a gente esperava um pouco mais. Mas ele ainda é utilizado em um time free to play que você consegue ou solar um boss ou chegar quase lá. Então ele acaba sendo superior do que você apenas reduzir vida, né? Por isso que eu deixo o Scorpion aqui em 9º lugar, certo? Vamos lá. Em 8º lugar, eu vou deixar um outro personagem aqui muito bom, tá? Que não tinha como deixar ele fora desse ranking, o Rei Robin, tá? O Rei Robin foi um lendário que veio que não prometeu nada, ninguém esperava nada dele, ninguém esperava que ele fosse chegar ao jogo e ele, né, foi adicionado aqui à coleção. É um personagem muito bom, muito versátil, tá? Você pode utilizar ele como um redutor de vida, mas aí você precisa ter obrigatoriamente um membro do time metal associado a ele para aplicar algum debuff. Então, o especial 3 do Rei Robin reduz, né, a porcentagem de vida do oponente apenas se o seu oponente estiver sofrendo por alguma penalidade causada pelo time metal. Então você precisa, se o seu objetivo for reduzir esses 40% de vida aqui, que não é pouco, tá? 40% é bastante coisa. Se você estiver enfrentando um boss que não tem limitador de dano, você vai reduzir muito a vida desse boss, então isso por si só já é bacana. Mas para usar essa redução, você precisa obrigatoriamente combar ele com a Batiwoma ou com o Batman Kiri. Então é uma estratégia. Henrique, eu uso a Batiwoma com o Lanterna e com a Mulher Maravilha clássica e consigo solar boss. Massa. Deixa o Rei Robin para usar com o Batman Kiri. E aí você tem 2 redutores que tem uma sinergia entre eles e você vai conseguir provavelmente reduzir mais da metade tranquilamente da vida de um boss. Então, o Rei Robin ele tanto pode ser usado como redutor, quanto ele é usado principalmente, que aí é o melhor desse personagem, é o que ele brilha, né? É utilizar ele com a afogada para você tirar aqui a imunidade e resistência a crítico do oponente. Então, essa passiva um dele aqui é fenomenal, cara. Você consegue utilizar a afogada sem precisar usar cartas de metal, fazer a interrupção de combo. É só você tacar um simples especial com o Rei Robin que você desabilita a imunidade a crítico ou resistência a crítico. Então é fantástico, cara. Esse personagem aqui ele é incrível, extremamente útil em qualquer raid. Dá para você utilizar ele de boa nas arenas também. Então é um lendário excelente, tá? Não tem como ele ficar aqui fora desse ranking. Então deixa o Rei Robin em 8º lugar. Em 7º lugar, vou deixar aqui o Gorilla Grodd, tá? O Grodd é um lendário muito decente, certo? Ele tem uma importância maior a nível de Pay to Win, porque ele funciona muito bem com beta, tá? Então você consegue solar um boss de 2 bilhões utilizando o Grodd com beta. Então isso já transforma ele em um lendário interessante, mas não é por isso apenas que ele está aqui. Tem outros lendários que funcionam com beta que não estão nesse ranking, vulgo Besouro Azul, Shazam, entre outros, tá? Então,
O Grodd, ele tem uma aplicabilidade maior do que apenas solar um boss com beta, né? O Grodd, ele também é um suporte, né, para qualquer personagem, basicamente, né? O Grodd, ele tem uma das passivas, já que consegue reduzir defesa do oponente e já aplica aquele debuff. Então isso é muito bom. Você pode utilizar o Grodd para outras estratégias que você precise aplicar debuff ou reduzir defesa do oponente. O Grodd, ele é um suporte para Mulher Gato Ninja. Eu não tenho beta, não gosto de utilizar o Grodd como damage dealer porque não funciona muito. Você utiliza o Grodd e o Robin como suporte para Mulher Gato Ninja. Então ele tem outras aplicabilidades, certo? O Grodd é um personagem versátil, né? Você auxilia na redução de defesa do oponente, você auxilia para o time ninja como um todo, né? Tem gente que usa o Joker Ninja como damage dealer, e aí o Grodd é um suporte para ele. E, obviamente, ele pode se tornar um excelente damage se você tiver beta, né? Se você tiver os bataranques também, ele funciona bem. Se você tiver as lâminas nível 10, ele funciona bem também, tá? Se você utilizar ele com o Brainiac ou com a Ravenna, ele faz um dano com artefato free também considerável. Então, por esse motivo, eu deixo o Grodd aqui em 7º lugar do nosso rank, tá? É um lendário muito bom, muito decente, vale a pena você colocar ele no máximo, tá? Pelo menos nível 6, né? Pra botar a passiva dele no máximo. É um lendário que vale sim. E tem um acesso mais fácil, né? Você consegue pegar ele pelo desafio Versus, além de baús interessantes, como o próprio baú Duo, que ele vem com o Superman, né? Vale muito a pena também, certo? Vamos lá. Em 6º lugar do nosso ranking, eu vou deixar o Brainiac, tá? Brainiac é um lendário fundamental, cara, se você utiliza outros lendários como damage, tá? Então ele é um elemento obrigatório. Você vai ter que usar o Brainiac como suporte para a maioria dos lendários se você visar utilizá-los como damage dealer. Então, o Brainiac inicialmente ele não era um lendário muito bom, né? Ele já era um suporte para lendário, mas ele era meio que um suporte bem básico. Depois que ele sofreu aí um refatoramento, ele se tornou insano, cara. O Brainiac hoje é muito forte. Então, além da passiva dele, né, que garante um dano letal absurdo, né, a partir do especial 1, né, a gente consegue chegar a um máximo de 400% de dano letal. Além dele ser um suporte, né, se você estiver utilizando ele nas arenas, então quando você mata um oponente, você escraviza aquele oponente ali para você. Então ele é muito bom para todos os modos do jogo. Você consegue utilizar ele para arena, né? A arena normal, a arena dos campeões, você consegue utilizar ele no modo invasão. Ele é excelente, né? Suporte para raid solo, para raid da liga. Então é um personagem fundamental, cara. Brainiac ele consegue ser um suporte pro Manta, pro Grodd, pra própria Ravenna, pro Frio. Então ele vai ser um suporte para qualquer lendário damage que você venha a utilizar. Então eu deixo ele aqui à frente do Grodd porque ele consegue ser um suporte melhor que o próprio Grodd. E ele é muito aplicável, então não tem como fazer um rank de lendários e não deixar o Brainiac, tá? Ele é quase um elemento obrigatório, né, para times de raid solo, né? Se você usa lendários, claro, né? Por isso que ele fica aqui no nosso 6º lugar. Vamos lá, em 5º lugar aqui do nosso ranking, né? Aumentando aqui o nosso pódio, então já chegamos no top 5. Não tem como eu deixar o nosso boy aqui, o Manta, de fora. Então, o Manta vai ficar em 5º lugar do nosso ranking. É um personagem muito bruto, muito cru, tá? A gente tem como utilizar o Manta em setups free to play aqui. É um personagem de difícil acesso? É um personagem que você precisa investir em baú. Não tem tantos baús assim bons do Manta. Tem alguns até, né? Tem até do que a gente pega ele, mas assim, não é muito interessante assim a facilidade de obter o Manta. Mas se você conseguir investir nesse personagem, você pode ter um excelente damage. Então, o problema do Manta é que as armaduras é complicado, né, para você conseguir, então ele não vem em nenhum desafio, ele pode vir como prêmio de raid solo, mas é muito raro, tá? Então você acaba tendo que investir em baú, né, para utilizar esse cara aqui. Mas vale muito a pena, tá? Se você estiver enfrentando qualquer boss Aquaman, cara, se você botar as lâminas no Manta, você sola facilmente qualquer Aquaman usando esse cara aqui. Então é muito, muito bom. Inclusive o Manta foi uma peça-chave lá em 2021, quando a gente tava fazendo a raid do Superman, que tem aquele Aquaman infernal lá na fase 5, né? Que bloqueia, que nega dano de habilidade 2, habilidade 3. É um inferno, né? Aquele boss. Então, na época que a gente nem tinha aí Ravenna, nem tinha essa facilidade que a gente tem hoje, era complicado, cara, para derrubar aquele boss. E o Manta foi um personagem que me ajudou muito. Na época eu tinha o Manta
3 estrelas e eu já conseguia fazer um dano muito aceitável lá no Aquaman, né? Coisa que o King eu não conseguia porque a habilidade 3 não reduzia vida. Era um inferno aquele boss. Então, se você estiver enfrentando qualquer boss Aquaman, o Manta vai ser excelente, tá? Você consegue solar. Se você estiver enfrentando boss os que não são Aquaman, a depender da situação do setup, você também consegue fazer 2 bilhões de dano com ele, tá? O problema do Manta aqui é que normalmente ele comba com um artefato Pay to Win, que são os batarangues. Então, tem essa dificuldade. Nessa minha conta principal aqui, eu não tenho, né, os batarangues, então eu não consigo solar qualquer boss com Manta, mas se eu estiver enfrentando qualquer Aquaman, bota as lâminas nele e eu solo com uma facilidade gigantesca, né? Chega a ser ridículo. Você sola um boss com 1 minuto, com menos que isso, cara. É insano. Se você estiver enfrentando um outro boss sem ser Aquaman, dá pra você usar o Manta, cara. Com as lâminas, você consegue fazer um dano muito bom. Então, deve dar pra fazer 1 bilhão ou mais. Então, é um personagem muito decente, tá? De forma free to play. Dá pra usar ele com as lâminas duplas. Recomendo muito que vocês testem. Já postei vídeo aqui no canal utilizando. É um personagem insano. Vale muito a pena investir, tá? Vamos lá. Então, estamos afunilando aqui. Vamos para o nosso quarto lugar. No nosso quarto lugar, eu vou deixar aqui o frio, certo? Vamos deixar aqui o frio no nosso quarto lugar. Vou justificar aqui o fato, né, dele não ter ficado mais acima no ranking, né, principalmente em comparação com o terceiro lugar. O frio, vamos lá. Ele é um damage excelente, é um damage muito foda, tá? Mas ele tem o seu ápice, né, como Pay to Win. Então o frio ele vai ser excelente com beta, né? Você consegue solar um boss de 2 bilhões utilizando o frio com beta, com a Vixen como suporte, com a Mulher Maravilha Clássica como suporte. Então ele é um personagem, sim, muito forte, mas ele tem essa limitação. O seu auge você só consegue com beta. Henrique, dá para solar boss utilizando o fantoche? Cara, na raid da liga você consegue, né, solar aí o Grodd, por exemplo, utilizando o fantoche. O frio fica muito bom com o fantoche, que é a sua aplicabilidade free to play. Na raid solo, acredito que você consiga solar com fantoche, mas aí você talvez precise ter mais 2 artefatos de raid nível 10, nível alto, e precisa ter bons suportes para fazer isso. Mas ele funciona também com fantoche muito bem, tá? Então você consegue fazer um dano muito foda de forma free to play, utilizando frio e fantoche. Então, vale muito a pena você investir nesse cara, tá? Apesar dele ser ainda melhor de forma pay to win, mas ele é sim um dos melhores damage do jogo de forma free to play, tá? Vale muito a pena investir no frio. Não tem como deixar ele aqui em uma posição baixa no ranking, ele fica aqui no nosso quarto lugar, tá? Um dos melhores lendários do jogo. Quando eu consegui colocar ele no máximo, eu senti sim uma diferença absurda, cara. Eu consigo solar muito rápido agora os boys, então assim, é uma facilidade, é uma praticidade absurda de utilizar o frio. De longe, é um lendário que não prometeu nada, é um lendário que ninguém queria, é um lendário que ninguém pedia, e ele veio e realmente se tornou aí um dos melhores damage de todo o jogo, certo? Vamos lá. Pódio agora, o nosso top 3. Em terceiro lugar, eu vou deixar a nossa garota aqui, Zatanna. Henrique, por que você colocou a Zatanna à frente do frio? Pois é, o motivo que eu coloquei a Zatanna aqui à frente do frio é simples. Ela ainda é o segundo melhor suporte do jogo, tá? Vai ter gente que vai discordar e vai falar que a Supergirl é um suporte melhor porque a Supergirl aumenta em 400% o dano e a Zatanna aumenta em 300% o dano. Vamos lá. Por que, na minha opinião, a Zatanna é muito, e não é pouco não, ela é muito superior à Supergirl, cara. Apesar dela reduzir 100% a menos aí né, o dano que você faz, a Zatanna, além disso, ela é uma redutora, tá? Ela vai reduzir aqui uma porcentagem de vida do oponente. A Zatanna é uma máquina de aplicar debuffs no oponente, e a Zatanna ainda tem a facilidade, além de ser redutora e uma máquina de debuffs, você consegue utilizar ela com fantoche de forma muito, muito fácil. Então, assim, cara, não tem como. Zatanna e fantoche é um combo muito poderoso. Você consegue atingir 300% extremamente rápido, cara, em segundos. A Supergirl demora pra caramba pra você colocar aqui os 400%. É uma personagem boa? A Supergirl já trouxe análise dela aqui no canal. É uma personagem muito boa, cara. Ela é sim um dos melhores suportes do jogo, inegável. Mas particularmente eu não gosto de jogar com ela, tanto que eu nem utilizo ela aqui.
né? E nenhuma conta eu utilizo. Porque eu acho que demora muito para você utilizar. Então a Supergirl você precisa ter ela em níveis mais altos para ter uma facilidade melhor, né? Nessas passivas. Então é um personagem que exige talvez uma promoção maior, né? Talvez ela 5 estrelas, 6 funcione bem melhor do que ela 3 estrelas. Então, e demora muito. Então, a Zatanna, ao meu ver, ela é um suporte muito superior. E por que que ela tá à frente do Frio? Basicamente porque a Zatanna você consegue utilizar ela, cara, como suporte para qualquer personagem do jogo. Então, o Frio ele precisa de suporte para ele ser quem ele é. E a Zatanna ela é o suporte para qualquer um, cara. Então a Zatanna é um personagem muito versátil. Se você quiser não utilizar ela como suporte, você utiliza ela como redutora. É um personagem muito foda. Ela ainda garante mais porcentagem de redução se você tiver o Monstro do Pântano e o Constantine junto com ela. Então você forma uma equipe redutora mais poderosa. É um personagem extremamente versátil, né? Dá para você focar na redução de vida e utilizar ela com o time, né? Da Liga da Justiça Sombria. Dá para você sair desse time, né? Dela própria e você utilizar ela como suporte para qualquer outro. Dá para você utilizar ela sozinha, só como redutora. Então é um personagem extremamente versátil. Vale muito a pena upar essa garota aqui, tá? Eu deixo ela sim no terceiro lugar, porque ainda é um personagem necessário, tá? Para qualquer um aqui no jogo. Então vamos lá. Nossa medalha de prata, não tem como, tá? Vai para ele, pro nosso garoto aqui, Mutano. E o simples motivo que eu deixei o Mutano aqui à frente de todos esses outros é simples. Mutano é um personagem que 3 estrelas, ainda fraco, consegue solar um boss de 2 bilhões sem a necessidade dos melhores suportes do jogo. Você não precisa utilizar Ravenna, você não precisa utilizar Zatanna, você não precisa utilizar o Brainiac, você não precisa utilizar Beta. Dito isso, cara, e um personagem 3 estrelas relativamente fraco, né? Promoção de estrelas muito baixa. Você conseguir solar um boss com 2 bilhões utilizando ele e a Vixen, cara, esse personagem aqui é quebradíssimo. Não tem como não deixar o Mutano aqui em segundo lugar. Obviamente eu não preciso né, esconder mais para quem ele perde, né? Então todo mundo aqui já sabe. Sim, a garota ela não tem como ser tirada desse pódio, tá? Na verdade, um dos meus objetivos aqui jogando o Injustice 2 Mobile ainda é esperar pelo personagem que vai destronar a Ravenna. Mas o top lendário e o top personagem do jogo ainda é a Ravenna. Desde que ela chegou, ela não sai desse pódio aqui, ela não é retirada. Ravenna é um personagem incrível, insana. Você consegue utilizar ela é o melhor suporte para qualquer um no jogo. Se você tiver beta, você consegue solar qualquer boss basicamente utilizando o personagem prata, cara. Você bota beta no personagem prata, coloca a Ravenna e tu consegue fazer 2 bilhões. Você tem noção do que é você usar um personagem prata e fazer 2 bilhões de dano? Cara, a Ravenna ela é sensacional, tá? Dá para você utilizar ela de forma free to play. Ah, Henrique, não tem o beta. Dá para você fazer uma build da Ravenna Damage, dá para você utilizar ela com o Brainiac e com a Vixen, por exemplo, ou com a Mulher Maravilha clássica. Dá para você botar as lâminas nela. Você consegue sim solar boys, então com um setup free. Então a Ravenna ela é simplesmente insana. Ela é um personagem que funciona muito bem com beta, é um personagem que pay to win, ela é foda, mas ela também é foda de forma free to play, tá? Então não tem como, essa garota aqui ela é muito, muito braba, tá? Ela ainda é o melhor lendário do jogo. Então é isso aí, galera. Esse aqui é o meu top 10 de lendários atualizado, né? Então tô gravando aqui esse vídeo e 2023, finalzinho do ano. Então, por enquanto, esses são os personagens lendários que eu mais indico vocês a desbloquearem e investirem. No caso, com a exceção do Exterminador, Rei Robin, você não precisa investir muito nele, vocês só precisam desbloquear. A Zatanna também, tá? Mas esses outros vale sim a pena investir. Vale a pena investir nos equipamentos de Ravenna, do Frio, do Grodd. Então são personagens que vocês conseguem fazer um dano, então precisa dos equipamentos, tá? O Mutano, pô, vale muito a pena. Então, Henrique, eu tô em dúvida, desbloqueei o Mutano. Cara, corre atrás dos equipamentos, tá? Sem os equipamentos, você não vai conseguir solar um boss com ele, mas aí corre atrás de equipamento, bota chance crítico, dano crítico, ataque nele e é só sucesso. E a Ravenna, mesma coisa, tá? Pra quem pergunta, a build, né, da minha Ravenna é full dano, tá? Então, eu tenho aqui
Obviamente essa resistência aqui máxima é pelo artefato, tá? Então eu não tenho nenhuma resistência na Ravenna. Isso aqui que vocês estão vendo é pelo artefato, tá? Então a minha Ravenna tem chance crítico no máximo, tá? Tem chance letal quase no máximo aqui, né? E tem ataque rápido também, tá? E dano crítico não tá no máximo, mas tá quase lá, ó. 281%. Então, e muito ataque, mais de 9k de ataque. E os talentos eu tenho perfuração, ó. Tenho 96% de perfuração, tá? Então é uma Ravenna que faz muito dano insano. Então, para quem pergunta, sim, eu tenho essa build de damage nela e tenho também uma build alternativa com resistências. Então, essa build aqui eu tenho mais resistências. Deixa eu achar para vocês. Essa aqui, ó. Então, eu tenho muita vida e resistência, tá? Quando eu preciso utilizar a Ravenna em lutas mais complicadas, que eu não vou utilizar ela como dano, só como suporte, aí eu coloco essa build alternativa e ela fica com mais resistência, ataque crítico e atordoamento, e eu consigo aí, né, ter uma segurança um pouquinho melhor. Mas é isso, galera. Esse aqui é o meu top 10 de lendário para vocês investirem, tá? Ou para vocês desbloquearem, né? Então eu espero que vocês tenham curtido aí as dicas, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!